Oi, Pedro. Pedro, acho que você pode mandar para mim de novo, por favor, que eu não consegui aceitar seu convite. Ver se eu consigo te chamar aqui. Agora sim. Vamos guardar a entrada do Pedro, gente. Ei, agora deu. Ei, agora deu. Oi, Pedro. Oi, boa tarde, Boa Natália. tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo Então ótimo. tá Querendo ajeitar bom. isso aí. E aí, como que estão as movimento aí nesse dia a dia, reinventando, né, nesse momento do Brasil? A gente vai, tá com as lives, tá sendo um sucesso também, viu, Pedro? Que legal, que legal. Acho Pessoal. que tem que encontrar os caminhos, né? Não Sim, adianta sim. ficar chorando, vendo os problemas, olhar para as Uhum, soluções aí. é, Super, bem legal. é verdade. Ajeitar isso aí. Não, pode ajeitar, fique à vontade aí. Eu tava escrevendo o tema aqui para o pessoal saber também. E a gente resolveu falar, né, pensando no mundo de argilas aí um pouquinho. Um tema que a gente há anos, né, a Biovital trabalha há anos com argilas, né, junto com vocês da Terra Sim, Mater. E eu falo que argilas é uma matéria-prima tão rica, né? E cada dia nascem novos estudos, né? Novas abordagens, fórmulas de mercado, né? Então, na hora que eu estava pensando assim, quem que a gente pode trazer para fazer uma live um pouco diferente, né? Do que tem, que a gente está algumas propostas diferentes aí. Eu lembrei de vocês, né? Que sempre trazem novidades de sugestão de fórmula para o mercado magistral, tudo. Então, a gente vai ter desde pessoas proprietárias de farmácias, vão ter prescritores também, dermatologistas, a gente convidou também, pessoal da área comercial. Então, a gente mandou o convite para bastante pessoas, daí vai ter um pouquinho de tudo dentro da nossa live, tá, Pedro? Gente, primeiramente, então, deixa eu te apresentar, né, para quem não te conhece, Pedro, para a gente já dar início aí à live, a gente vai ter um papo bem gostoso. Então, o Pedro, gente, ele é diretor da empresa Terra Mater, tá? A empresa que fica aqui no sul fica aí no sul do Brasil. E ele é farmacêutico de formação, bioquímico, doutorado, tem doutorado, mestrado e doutorado, né, na área de ciência farmacêutica. Tem um amplos anos aí de atuação na indústria cosmética, 18 anos também já atuando na indústria cosmética. E ele vai hoje nos enriquecer com algumas informações aí sobre esse mundo das argilas. Obrigada, viu, Pedro, legal, pela imagina. participação. Vou passar a palavra para você. Gostaria que você iniciasse falando um pouquinho, né, desse mercado, falando um pouquinho das argilas em geral, para depois a gente ir entrando em questões que as pessoas forem colocando para a gente aqui na live, tá bom? Pode Aham. ficar à vontade. Bacana, obrigado, Natália, pelo convite. Uma Imagina. super honra mesmo poder, né, compartilhar um pouquinho das informações sobre o mundo cosmético, o mundo das argilas, e com a Biovital já há tantos anos, né? A Biovital é uma parceria que a gente tem muito carinho, porque veio lá do início, já bem do início da Terra Mater, né? A Terra Mater, que a Natália falou, a empresa é brasileira, que tem há mais de 60 anos minas próprias, né, em Santa Catarina e no Paraná, de argilas, e que em torno de 15 anos começou, então, uma unidade de pesquisas, primeiro, porque existiam alguns hospitais com médicos mesmo, né, em Curitiba, o Oásis Paranaense, por exemplo, algumas clínicas que usavam as argilas já naquela época com algumas finalidades terapêuticas. Então, por que não ampliar isso, né, e pesquisar e tentar oferecer um ativo, né, e essa é a ideia das argilas.
Uhum. Então, é muito legal porque a Biovital também sempre teve esse olhar de um ativo, né, para as nossas argilas, com aplicações específicas, e tem, atualmente, assim, sido muito estado no timing, né, do que o mercado também está olhando. Produtos veganos, produtos, às vezes, sem água, alguns desenvolvimentos, então, bastante inovadores, né, do waterless cosmetics, aí, shampoo sólido, e com benefícios. Então, o que a gente conversar aqui são tudo temas e pesquisas que a gente tem um estudo de eficácia comprovado com as nossas argilas, né? Porque se olhar, dar um Google, a gente vai achar milhares de benefícios das argilas. Muitos deles são empíricos, são populares e que não são comprovados. Ou então, são de outras argilas, né? Argilas, muitas vezes, não são nem do Brasil, ou são uma quantidade pequena de argila que algum pesquisador pegou, tinha no quintal, tinha de um amigo, de um sítio, aparece muito, né? Meu pai tem um sítio no interior e ele tem um monte de argila lá e queria que você desse uma olhada ver se é boa, como se a gente pudesse olhar a argila e dizer, nossa, essa argila é fantástica, só de olhar para ela. Então, é preciso muita pesquisa, né? Sim, sem dúvida. Então, essa que é a ideia, e que a da argila é muito única. Então, tem um estudo comprovando a eficácia dela para redução de oleosidade, antipoluição, é um estudo, uma característica daquela argila. Né? Então, não sei, Natália, a ideia é que eu fique falando, você pergunta, só para eu... perguntando, como que estão as aplicações das argilas hoje, Pedro? Assim, o mercado, mercado geral, vamos pensar assim, conhece muito de algumas cores, né, de argilas, então, às vezes pensa numa argila geral como controle de oleosidade, e daí pensa na argila branca, na argila verde, né, mas a gente sabe hoje que temos outras cores, né, com aplicações distintas. Como que está o uso disso, né, no mercado hoje? Bem legal. É interessante porque, tradicionalmente, a argila branca, verde e vermelha, né, são conhecidas. Entre isso, é importante saber que as argilas, quando se fala de argila, é um mundo muito grande. Né? Eu gosto de comparar que as argilas são como plantas. A gente tem plantas medicinais, né? A gente tem plantas nutritivas, nutricionais, né? Batata, arroz, e a gente tem plantas que às vezes são tóxicas, né? Podem vir a ser tóxicas. Não significa que uma planta é melhor que a outra, né? Inclusive uma planta tóxica, vai lá, cannabis ou alguma outra planta, a gente, dependendo da dose, né? Como boa parte do pessoal é farmacêutico, vai entender que pode, então, ter um benefício terapêutico, inclusive. Mas também, por melhor que seja a planta, uma planta medicinal, um ginkgo biloba, o que for, pode ser fantástico, mas se eu estiver com fome, eu preciso de carboidrato, eu tenho que comer arroz e batata e não tem jeito. Né? Então, existem aplicações diferentes. E as argilas também é similar. Existem argilas para diferentes benefícios, né, ou diferentes propósitos no mundo cosmético. Então, o grande panorama a gente tem de argilas, por exemplo, bentonitas e caulins. Então, a gente fala de bentonitas, que é uma argila que ela ajuda a aumentar a viscosidade, né? E existem os caulins, e da terra mata principalmente trabalha com caulins e com argilas, que nem você mencionou, a verde, a preta e a vermelha, as mais conhecidas, e que acabam tendo aplicação em máscara facial, né? Isso no mundo todo, né? Não só no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de visitar clientes realmente em muitos países diferentes, empresas muito grandes, na Coreia, no Japão, na Europa, e assim, é bem comum mesmo as pessoas se surpreenderem quando eu comento que é interessante usar argila num filtro solar, num creme hidratante, num pós-sol, que tem propriedades anti-inflamatórias, que ajuda a equilibrar a homeostase, ajuda a acelerar a homeostase da pele e assim por diante. Uma coisa interessante, Natália, assim, a gente tem argilas coloridas, dourada, preta, roxa, e tem
gente que argumenta, poxa, mas como isso? O caulinho é branco. Inclusive alguns assim, professores de alguns cursos, até pela literatura que existe, né, questionam, não, mas essa argila tem corante. Não, ela é natural, assim, né, certificada Cosmos, EcoCert, é 100% natural, a gente não tem nenhum processo químico, né, só um processo físico realmente de beneficiamento, procurando manter ao máximo possível as características naturais da argila. Que ela precisa ter seu teor microbiológico reduzido, né? Porque você pegar argila ali na terra, você aplicar no rosto, tudo bem, não é um problema, né? Não tem patógenos, né? Tem todo um cuidado nas minas para evitar a contaminação por patógenos. Mas se eu pegar uma argila in natura e colocar dentro de um creme, junto com todo o teor graxo e água, dentro de um mês, 2, aquele creme vai sair andando, né, de tão contaminado que está. Então a gente precisa reduzir e adequar para o uso cosmético. Uso cosmético, tá. E assim, hoje a gente tem esses diferenciais, né, Pedro? Quando a gente fala das argilas que, tipo, da Terra Mater, né? Quais são os diferenciais comparados com o que tem no mercado hoje? Alguma forma de extração sustentável? Pensando em o que é de diferente das argilas da Terra Mater que a gente pode trazer para o mercado cosmético, para a gente, apelos diferenciados também para esse mercado? Eu entendo que são algumas características bem legais, bem interessantes e únicas. A Terra Mater foi a primeira empresa a nível mundial mesmo, né, inclusive as empresas francesas, a comprovar a eficácia, olhar a argila como um ativo, né, realmente um componente ativo, tentar entender qual o mecanismo de ação, que cuidados precisam ter. Isso é bem interessante, porque se você pegar a especificação técnica de uma argila, vão ter algumas informações lá que não fazem o menor sentido para um produto cosmético. O teor de silicato de alumínio. Eu pergunto, né, talvez alguém possa me ajudar, mas até hoje eu não encontrei, por que é importante eu saber que o teor de silicato de alumínio é 40% e não é 45%. Então, para a finalidade cosmética, isso não é importante. É importante eu classificar essa argila, isso sim. Né, conhecendo esse teor, eu vou classificar se ela é uma bentonita, se é uma caulinita. Então, é uma questão geológica, sim. Mas, assim, o benefício cosmético é muito mais importante o teor de absorção, quanto ela absorve de óleo, quanto ela absorve de água, o pH dela, capacidade de troca catiônica. Isso, sim, vai resultar num benefício, numa performance melhor no cosmético. Isso a gente tem um diferencial, né, que é esse olhar, uma unidade exclusivamente construída, né, com pessoal especializado de controle de qualidade, desenvolvimento, todos, né, sempre olhando a argila como um ativo. E a própria argila, né, que é uma região bastante única também, a nossa principal região mineradora fica entre Paraná e Santa Catarina, uma região conhecida como a Serra do Quiriri, próxima a essa serra. Então tem uma formação muito única, datada de 300 milhões de anos, essa origem, né? E é uma região que, por ter muita argila, esse vale, ele não foi ocupado intensivamente com agricultura, com indústria, e se manteve argila pura, né? Então não tem agrotóxicos, não tem teor de contaminantes industriais, e porque não tem como construir, né, uma indústria nessa região, não tem como usar o solo de maneira intensiva, porque o solo acaba não sendo adequado para a indústria, para a agricultura, porque a argila forma como que impermeabiliza o solo. Então o solo acaba ficando muito úmido, enfim, tem os pequenos agricultores. Propício para porque é bom, porque no decorrer dos anos acabou não sendo contaminado. E o diferencial, outro, que eu acho entre vários, né, vou conversar horas aí, mas é o pH. A argila, nossa, é um pH mais ácido, um pouco, o pH natural dela em torno de 4 a 6. Isso é legal porque é completamente compatível com o que a gente quer para pele e cabelo. A gente quer, sem dúvida. E como é muito estável, né, a argila ela está ali há milhões de anos. Então todas as reações de oxidação, redução, já aconteceram, né? Então ela é uma estrutura mineral, uma estrutura estável quimicamente. Claro que ela é ativa, né? Reações podem vir a ocorrer, não significa que é inerte, mas ela é estável quando a gente considera o meio cosmético de ácidos fracos ou temperatura relativamente baixa.
Isso ajuda, né, inclusive com o efeito tampão, uma espécie de efeito tampão do pH, né, e ajuda na estabilidade também das nossas fórmulas. E quando aplicado na pele e no cabelo, né, existe um estudo bem legal que é de um pesquisador da Shiseido, chamado Mitsuhiro Denda, né, que ele pesquisou vários mecanismos de ação um pouco diferentes do que normalmente a gente costuma ver, e ele comprovou que essa carga elétrica negativa, ela acelera a recuperação da homeostase da pele. Né? E geralmente só fármacos conseguem fazer isso. Interessante. Então, e é legal que é visível, né? Algo que é muito interessante. A aplicação das argilas Terra Mater no rosto é unânime, assim, como depois da aplicação o pessoal, uau, como muda a pele, como fica diferente, como fica uma pele mais... Isso. E isso dá pra gente usar tanto no dia a dia, pensando no dia a dia, né, Pedro, como a gente pensa também num tratamento, pós-procedimento, né, porque como ele trabalha nessa parte de recuperação, também acho que seria interessante também a utilização deles, né. Isso é bem legal, né, e de parceria, Natália, bem isso, às vezes do prescritor com o farmacêutico, né, também de fazer dentro dos protocolos de um peeling químico, de algum tratamento, né, realmente de um procedimento, ele acelera muito a recuperação, né, do homeostase, do equilíbrio. Isso a gente tem os artigos, né, para fornecer, para quem precisar, a gente tem toda essa literatura disponível. Esses diferenciais são muito interessantes quando a gente quer levar para o médico, né, alguma coisa nova, assim, uma matéria-prima tão conhecida, né, eu falo que tão conhecida mundialmente, mas às vezes pouco conhecida de todas as aplicações que ela pode ter, né, Pedro? Bem isso. Bem isso mesmo. O Fernando aqui mandou uma pergunta, Pedro, para você. Para máscara facial, qual seria a melhor cor da argila? Ou tamanho de granulometria também, se você quiser falar, se tiver diferença. Pensando em máscara. Depende do benefício desejado, né? Acho que é bem interessante as cores. A gente tem alguns benefícios que são comuns para todas as nossas argilas. Né? A capacidade de absorção, por exemplo, relativamente similar, né? Varia em torno de 70%, 60%, 70% de absorção de água e entre 80% e 90% absorção de conteúdo graxo o lipídico, né, das nossas argilas, entre as diferentes cores, uma variação um pouquinho maior ou menor, mas é próxima, e aí depende do benefício mais específico. Em geral, uma pele mais madura, a gente indica então a argila rosa, né, que é uma argila mais suave, que é interessante para peles acima de 70 anos, 60, 70 anos, para uma pele de 40, 50 anos, dependendo da fase aí de vermelha mesmo, que tem um estudo de efeito de elasticidade, né? Um efeito tensor bem interessante. E peles mais novas, até argila roxa, ou argila preta e verde, que tem uma característica anti-oleosidade um pouco mais pronunciada, né? Efeito de redução de oleosidade. E nisso é legal. Aí depende do benefício, não sei, Fernando, né? Se ele talvez tenha alguma dica ou de que tipo de benefício ele deseja, quiser perguntar, ou então a gente também pode mandar uma tabela ali que tem cada cor, cada estudo, né? E a gente tem certinho a indicação também com o estudo de eficácia feito de cada uma delas. Porque depende da cor, o mineral que tem dentro dela que vai dizer a melhor ação dela, Pedro, é isso? Essa é uma pergunta, assim, na veia, e eu ia falar, quando você comentou, né, que é tão conhecido e não é conhecido, eu vou dizer, eu não tenho essa resposta. Eu não tenho como dizer isso. A gente tem vários estudos, a gente procurou fazer estudos estatísticos em cima disso para tentar entender, então alguma influência a gente conhece. Né, que o teor de ferro, ele pode realmente ajudar, por exemplo,
na atividade antioxidante, ele pode ajudar como protetor solar. Agora, a relação tem maior elasticidade porque tem esse metal, esse elemento químico. A gente ainda não tem essa resposta. Não tem certeza, entendi. Não tem como comprovar isso ainda. A argila é mais holística e é mais interessante a gente entender da característica dessa troca catiônica, desse campo elétrico, né? Que a gente consegue medir através do potencial zeta, né? Isso é totalmente mensurável ali, né? Não por ser holístico não significa que é fantasioso, né? Ou necessariamente não ter o fundamento. Ele tem um fundamento, sim, né? Que é esse potencial zeta, essa carga elétrica que a gente conhece, e essa carga elétrica, então, que ajuda a promover o equilíbrio e tem outros benefícios, como o próprio estudo de absorção e penetração de alguns metais, né? Que a gente fez também, células de Franz, que a gente conhece, e assim, o magnésio ajuda a estimular o colágeno, a formação do colágeno, da elastina, isso também é conhecido. E tamanho de partícula, que você comentou sim, então tem a linha oligocolor, né, a linha tercio e oligocolor, que é a roxa, a vermelha, e que são uma granulometria média, né, ela é pequena comparado até a alguns competidores, né, o que tem no mercado é uma granulometria fininha, da branca, inclusive, que é um processo especial, né? Tecnicamente, o pessoal que gosta de farmacotécnica, para moer argila não é tão simples assim, né? Porque a gente está falando de uma mistura de muitos elementos, né? Então é até uma curiosidade, na natureza só o ouro é puro, a gente não tem mais nada que é puro, né? A gente fala de alumínio, a gente fala de ferro, eles estão em minérios, a bauxita, a gente está no óxido de ferro, diferentes minerais, minérios, né? Que vão dar origem e a gente precisa geralmente purificar. E a argila a gente acaba não separando, né, porque a gente entende que essa blenda natural, esse mix natural, que também vão trazer os benefícios. Muitos deles a gente nem conhece exatamente ainda, né, mas talvez se eu tirar um outro elemento que está ali, eu vou perder propriedades. Então a ideia é exatamente não que ocorra a perda dessas propriedades. Então a gente tem uma linha que a gente considera padrão para máscara facial, para shampoo, hair care, que é a linha oligocolor, e a linha tercio RNG, que é de red, natural e green, né? O verde, cinza e vermelha. E a linha sparkly. Então a linha sparkly também é vermelha, sparkly roxa, que é a linha micronizada. Que essa é bacana quando a gente quer partir para maquiagem, né? Fazer um pó facial, fazer um produto, né, que fique um contato maior, né, com a pele, para a gente deixar na face, no cabelo específico, a Sparkly é interessante. Perfeito, porque ela fica, a gente aplica, você não sente, né, ela é um sensorial bem bacana, e fica na pele como uma barreira ativa, né, onde a gente consegue, então, até proteger da poluição, né, tem estudos bem legais, né, mostrando que a argila, ela forma essa camada, protegendo dos agentes químicos externos, protegendo da poluição, a poluição aí que tem a comprovação já que causa as manchas, né, de envelhecimento por causa da poluição, e agora um estudo publicado no Congresso na Espanha em outubro, que mostra que a poluição está relacionada, inclusive, à calvície, né, ou então a causas aí de, fugiu o termo técnico, mas da perda de cabelo, né? Alopécia. Então, por causa, claro, a gente tem vários motivos, né, da alopécia, mas também a poluição pode ser um dos causadores da alopécia. Interessante. Isso. Muito bom. A Andréia, Pedro, ela fez uma pergunta aqui, se o correto, quando aplica na face, é remover, depois remover e não deixar na pele, ou você pode deixar em contato com a pele, tipo as argilas? Eu entendo que o principal mecanismo de ação da argila é a troca elétrica, a absorção, né, e essa troca elétrica. E para ocorrer isso, entendo que é importante ter um veículo que é a água, tem que estar úmido, né? Então, por isso, a sugestão que eu dou é que fique na pele enquanto a argila estiver úmida, pensando numa máscara facial. Tá. Dependendo da região, né? Se eu estou ali em São Carlos, no inverno, né, a temperatura, a umidade relativa do ar, aliás, a umidade relativa do ar é super baixa, talvez em 5 minutos ela já tenha secado na pele.
Então é legal borrifar com água, né, alguma região do Brasil aí que seja o clima mais seco, em dias mais secos, que sequem muito rápido, borrifar, aí tem o hidrolato, uma água termal, ou água de boa qualidade mesmo, e borrife para ficar pelo menos 20 minutos úmido, né, e depois de 20 minutos remover. Agora, se a gente está no litoral, estou em Manaus, aí de repente é tão úmido que 20 minutos ele já vai começar a secar sozinho, até demore mais. Aí secou, remove, porque não faz sentido continuar na pele. Tá. Não é que vai devolver, tem gente que diz, vai secar, eu vou estar devolvendo as impurezas. Não acredito que seja isso, né, pelo menos não entendo dessa forma, mas acho que já não faz sentido ficar na pele. Já quando você tem um pó facial, uma maquiagem, é diferente porque o próprio manto hidrolipídico vai hidratar, né? E é uma proposta diferente. Aí eu deixo na pele, tudo bem, porque é uma quantidade muito menor também, aí não tem problema. Tá, legal. E as peles sensíveis, peles mais secas, também elas aceitam muito bem, assim, né? As argilas. Super tranquilo, acho que aí... Acho não, aí tem a questão de ver que tipo de argila é. Né? Aí entra... A gente aprendeu muito, e muito bem, muitas coisas, só que nem tudo é exatamente verdade do que a gente aprendeu da cosmética francesa ou da cosmética europeia. Né? Existe parece um mito, um paradigma de que as argilas não podem ser usadas em pele seca e sensível, ou que a argila vai ressecar a pele, vai ressecar o cabelo. Isso, se a gente vê que a argila francesa, a ilita, né, que é uma das principais argilas francesas, ela absorve 3, 4 vezes mais óleo e água do que o caolin. Então, ela realmente vai ressecar mais. E se a gente pensar num clima europeu de inverno seco e frio, ela realmente vai ressecar a pele. Para quem tem uma pele já sensível, ela vai ressecar. E até o contrário, né? A pele, ela ajuda a argila, ela ajuda a promover o equilíbrio da pele. Então, os caolins, né? A argila caulinítica, a argila terra mater, ela é totalmente indicada para pele sensível, para pele com rosácea, para pele seca. Claro que a ideia é que não use diariamente, então, né? Tem uma pele seca, eu vou usar todo dia, não tem necessidade. Usa 2 vezes por semana, mas bem tranquilo, bem indicado, assim. Tá. A Amanda fez uma pergunta, Pedro, aqui. É legal associar as argilas para tratamento de celulite para melhorar o aspecto da pele? Quando a gente pensa em celulite corporal, né? Em geral. Sim. O corporal é bem legal, bem interessante, em sinergia com algum outro ativo, um chá verde, uma centela asiática, esses produtos, porque a argila, ela realmente aumenta a circulação sanguínea periférica, ela estimula a circulação sanguínea periférica. Isso, às vezes, inclusive em pele bem clara, né, em pele sensível e clara, pode acontecer de aplicar uma argila e a pele ficar super vermelha, né, e a pessoa, minha nossa, está dando uma irritação, estou tendo alergia, minha nossa. Não, fica tranquilo que dentro de 15 minutos, 20 minutos já volta ao normal, né, porque realmente é um ativo. Se aplicar puro com água, ele vai estimular de uma maneira bem importante. Então, para corporal, é super interessante, bem legal. Existe, não sei se a Amanda, qual o ramo dela, mas a gente tem, às vezes, uma grande oportunidade, né? E eu vejo como profissionais de estética, porque é pouco usada a argila, por incrível que pareça, né? Porque existe também o paradigma de que dá muita sujeira, né? É difícil numa cabine a gente aplicar argila. Vai dar uma lambança geral aí. E realmente tem que ter uns cuidados. Mas aí, usando uma gaze, né, por baixo, você consegue remover mais fácil, tanto do rosto quanto do corporal, e não tem problema. Aplica uma gaze específica, né? Aplica argila por cima, você hidrata, a argila vai agir muito bem também. Depois você consegue remover essa gaze com argila e a pessoa não precisa tomar banho, não suja também a tua maca ali, o teu procedimento é bem mais fácil de ser feito. Legal. Teve mais uma pergunta aqui, na parte de alopécia areata. Tem uma cor de argila que é mais indicada? A gente não tem, então, estudos específicos ainda com as nossas argilas, né?
O que tem é o estudo da questão antipoluição, existe o estudo anti-caspa, dessa atividade anti-caspa para controlar a oleosidade, isso sim. Né? Mas a indicação, considerando as características das argilas, para esse modelo de alopécia, é a argila verde. Né? Realmente a argila verde tem resultado bem bacana, a gente tem estudos com voluntários internamente, né, que mostraram um resultado super legal, né, por estimular a circulação sanguínea, por reduzir o teor oleoso, então, com um resultado muito bacana de aplicação da máscara. Né? A gente tem um salão em São Paulo, nos Jardins, posso citar, Natália? Pode. Que é o Tampopo. Fica bem em frente, né, que era a antiga o Spada Dior, ali nos Jardins, e é o Salão Tampopo. E foi legal porque eles fizeram um curso na França do uso de argilas, e quando vieram para o Brasil procurar a argila que eles usaram lá, descobriram que era a argila Terra Mater, que eles conheceram na França. Então, e eles aplicam máscaras mesmo, argila e água, né? Com algum ativo, a farmácia é legal, dá para brincar aí com óleos, brincar, né, no bom sentido, mas trabalhar com óleos essenciais, ou outros hidrolatos, também é interessante, outros ativos, mas a forma da máscara, ela tem um resultado muito, muito interessante no couro cabeludo. Tá, interessante. Eu ia te perguntar, no cabelo também as aplicações estão sendo cada dia mais, né, aumentando, né, perda das argilas, né? Eu vi estudos na parte de penteabilidade, de fios também, né, que existem. E tem alguma cor de argila que tem estudo para fios assim, específicos? Eu não sei se tem hidratante, penteabilidade, queda, o que pensando em cabelos? Tem sim. Com nossas argilas mesmo, né? A gente tem 3 estudos principais. Um estudo bem interessante com argila preta, que é da proteção ao dano térmico. Então, com placebo, né, mesmo o shampoo sem argila e com argila, como referência, e argila com 4%, feito no Grupo Investiga, né, o estudo. E depois essas mechas foram submetidas aí ao dano térmico, a 180 graus, com chapinha, com secador, e depois feita a avaliação de quebra e de resistência. Então mostrou um cabelo com até 40%, 48% menos quebra, então mais resistente, né? E uma melhor penteabilidade, mais fácil. Bem interessante, protegendo aí dos danos. E outro estudo legal, né? Porque assim como a pele, o cabelo também envelhece. Né? Então a gente tem até um termo aí que acredito que boa parte já esteja familiarizado, que é o pro-aging, né? E assim, o anti-aging acaba hoje até sendo menos usado, né? Porque a gente não tem como evitar o envelhecimento. Né? E também não é nem legal, né? A gente talvez às vezes a gente vê, né, pessoas com 50, 60 anos usando roupa de adolescente e fica meio que estranho. Que estranho. Então, envelhecer faz parte e é legal. Né? O que, claro que a gente quer menos ruga, tal, isso também é bacana. Mas então é o well-aging ou pro-aging, né? Aquele envelhecimento da melhor forma. E o cabelo também, né? Se torna mais fino, com alopécia, tanto masculina e feminina. E a argila, ela atua bem interessante nessa recuperação do dano capilar. E Brasil mesmo, é loucura, né? Então, de tratamentos capilares e muitos cabelos muito danificados. Sim. Então, esse estudo com a dourada foi feito completamente danificado, os fios, né, as mechas, com lauril sulfato ali, estressado, danificado, e depois lavado só com shampoo com argila dourada e recuperou completamente. Interessante. Eita. Fechadinhas. Então, bem interessante essa recuperação pela carga elétrica até das argilas. Né? Então, essa carga também faz com que a gente tenha aplicações, Natália, às vezes de concentrações que a gente acaba não... às vezes pensando, não, para usar argila eu tenho que usar máscara com 40%.
né? Não tenho dúvida que você e eu vamos ficar felizes se o pessoal usar 40% nas fórmulas. Vamos vender bastante. Mas, assim, o benefício começa desde 1%, né? Com benefício real mesmo, né? De 1%, 2% em shampoo, em produtos para pele também, porque por causa que essa troca elétrica ela acontece muito rapidamente, né? Tem sabonete, né? Poxa, mas que benefício eu vou ter no sabonete glicerinado? Que benefício eu vou ter no sabonete em barra, ou líquido? Seu contato é tão rápido, né? E a gente tem comprovação, a gente tem clientes que nem projetos de multinacionais, né, da área de sabonetes, que eles têm conseguido sucesso muito legal, né, com as nossas argilas, e é difícil, né, você ter um benefício no sabonete em barra, né, porque o contato ali não é nem de 1 minuto, pequeno, né, fração pouco, de segundo, mas através da troca elétrica se consegue benefício comprovado. Interessante. Nesse estudo que você falou para a gente dos cabelos, Pedro, que melhorou a penteabilidade, a quebra, ele foi utilizado em que tipo de fórmula? Foi um shampoo, uma máscara? Esses estudos foram feitos com shampoo, é um shampoo bem básico, bem tranquilo, né? Com 4% da argila. 4%. 4%. Tá. Então não precisa ficar aquele contato, tipo, como se fosse uma hidratação dos fios. Só o contato do shampoo mesmo, aquele pequeno contato com os fios, ele já consegue ter essa ação de penteabilidade. Isso, já tem para os cabelos, assim, para o dia a dia, sim, né? Que é legal ter um contato mais prolongado se for um tratamento. Tratamento, assim, vou fazer o couro cabeludo, da alopécia, ou algum tratamento que eu queira fazer mais específico, aí é bacana fazer a máscara, né, para deixar o tempo maior de contato. Mas o benefício pro-aging, o benefício de proteção, ele acontece já no uso normal de shampoo. Tá, legal. Inclusive eu posso usar máscara, posso usar num condicionador, uma concentração menor, né, e evitando aí as argilas mais escuras, a vermelha, né, que não faz muito sentido usar no cabelo, né, até ainda pelo consumidor, talvez ele realmente veja um pouco estranho, engraçado. Mais nesse sentido. Entendi. A Andrea fez uma pergunta se depois de um procedimento facial, tipo um laser, que é um pouco mais agressivo, né, às vezes microagulhamento e tal, a argila também ela é bem-vinda nesse tipo de procedimento? Ela é bem-vinda. Nós temos estudos de todas elas em várias situações de segurança, é uma preocupação muito grande que a gente tem, então, tanto a nível nano, né, a gente vende para multinacionais, que na Unilever, a L'Oréal, na Shiseido, empresas na França, onde a restrição de nano, de metais pesados e tudo isso é bastante grande, né? E os estudos comprovando, então, a segurança de irritabilidade dérmica primária, acumulada e alergicidade. Então, é seguro, né? Inclusive em peles que estão com algum dano, né? Que a gente sabe que uma coisa é você ter a pele íntegra, que é super seguro, ou uma pele que está, né, com algum eritema ou com algum procedimento que ela está muito mais exposta a algum dano, né, tóxico, até talvez durante muitos anos que a gente nem vai saber hoje. Né? E a argila realmente ela tem metais, ela tem componentes, é um ativo, então cuidado é importante ter. Mas é seguro, né, bem bacana e tem essa característica anti-inflamatória. Até tem um caso bem interessante, que quando entrei na empresa, há 12 anos, eu fiz um produto para os pés, um creme para os pés. E tem um motorista da empresa, ele, final de semana, ele gostava de ficar lavando os carros da empresa e, enfim, pessoal, de uma cidadezinha próxima, ele se queimava muito do sol, né? Ficava vermelho, com muito eritema. E depois de um tempo ele disse, nossa, eu uso aquele teu creme lá e no outro dia eu tô 0 bala. E normalmente eu fico queimado 1, 2, 3 dias, mas no caso eu uso e fica fantástico. Aí eu fiquei, poxa, mas o que tem a ver, né? Aí eu fui atrás, pesquisei e realmente tem a comprovação de que tem uma ação anti-inflamatória e uma proteção específica dos danos da radiação UV, dos danos de eritema na pele. Tá.
Então, a gente também pode colocá-la em filtro solar, né, Pedro? As argilas, né? Sim, Ela tem, é tipo também um filtro físico, né? Que a gente pode classificar. Não sei se ela é classificada como filtro físico mesmo. isso, é Dentro. classificado como filtro físico, Legal. assim, na verdade, ela não é classificada como filtro, né, porque Barreira, aí é né, uma, física. não, eu me refiro até, Natália, à questão da classificação na Anvisa, né, porque eu não posso usar argila, eu vou fazer um filtro solar, nós ainda não temos, ela não está cadastrada nas monografias do FDA, da Colipa ou da Anvisa, como um filtro solar, como por exemplo a avobenzona, o dióxido de titânio, que eles são farmacopeicos ou então estão nas listas, né, dos filtros solares. Então a argila, nesse sentido, ela não está classificada ainda, e a gente, então, ela atua como um booster, né, com efeito booster, porque ela sim, ela tem uma proteção solar, mas para isso são necessários estudos de monografia para poder incluir nessas listas, né? Uma questão de legislação nesse aspecto. Mas eu uso sim, eu posso usar, e temos clientes no Brasil e fora do Brasil que usam como um booster de FPS. A gente tem um estudo super recente até, né, mostrando um efeito booster de 26%, né, num FPS, num produto de mercado que tinha um FPS de 26%, e a gente fez com 3% da argila, né, a argila branca mais 0,5% da rosa, para dar um tom de pele bem bacana. O FPS aumentou para 34%, são 26% de aumento só com a argila. Só com a argila. Isso é bem legal. E tem algo bem interessante, que é um estudo feito na Itália, num parceiro, na Universidade de Perugia, que a argila, como ela forma essa camada, a argila é um sanduíche, né? Ela forma uma barreira na pele, ela não absorve, ela não evapora, ela fica ali na pele até a gente enxaguar, lavar o rosto, lavar a pele. Então fica ali com uma barreira protegendo tanto a antipoluição, como também evitando o contato direto da pele com os filtros orgânicos. A gente tem toda uma polêmica até, né? Que acredito que boa parte do pessoal conhece, que mas os filtros solares às vezes podem até causar câncer, porque tem estudos de longo prazo, na Austrália, assim, que mostram que com grupos que usaram filtro diariamente tiveram câncer, não tiveram. Então, assim, não são estudos conclusivos, mas são estudos que acendem, né, uma luz amarela aí, poxa, atenção, será que é seguro ou não? Uma atenção. Por quê? Porque muitos filtros orgânicos, eles dispersam energia, né, a gente conhece o mecanismo de ação, e nesse momento eles acabam produzindo, né, essa reação acaba resultando em radicais livres. Né, esses radicais livres que então podem vir a ser danosos para a pele. E a argila, ela forma uma proteção, evita o contato direto desses filtros orgânicos com a pele, né, então ele atua, a luz UV ela vem, ela dispersa a energia ali na forma, né, dos elétrons ali na molécula então do filtro orgânico, só que evita o contato direto com a pele. Com isso a gente tem pela própria ação antioxidante da argila, uma proteção, né, dos danos que possam vir a ser causados pela própria mecanismo de ação ali de alguns filtros orgânicos, não todos, mas alguns filtros orgânicos têm essa característica. Né? Essa característica, Nós temos na nossa, não sei se você acredita que saiba, no nosso Vital Green, eu ia falar, FPS 50, nossa, é um sucesso, Pedro. O pessoal, assim, por ser um FPS elevado, né, normalmente as pessoas acham que na hora de passar, né, na pele, na face, vai sentir alguma coisa um pouco mais pesada, um toque um pouco mais pesado, né, e na 50 a gente colocou argila branca. Então o toque ele ficou muito leve, assim, sabe? É disparado do filtro solar, a gente vende a 50, vende muito bem, muito mesmo. O pessoal adora. A gente pede para comparar entre 30 e 50, o pessoal gosta muito da 50. E daí, assim, você consegue pegar qualquer lugar do país, do Brasil, assim, que agrada esse toque, né? Porque às vezes você acha que vai ser um toque um pouco mais pesado, né? Um pouco mais oleoso, e não. O pessoal gosta bastante da argila branca que a gente colocou no FPS 50 nossa. Entendi, super. E faz muitos anos, né, que nem eu comentei nisso, eu lembro super dessa aí, eu ia comentar. Super, né, é legal porque é isso que é o título também, né, Natália,
Inovação, né? Inovações, Realmente inovações, sem quebrando. dúvida. Quebrando paradigmas aí, que a gente pode trazer de mais novo, né, para o mercado. A Maria Alice lembrou também aqui, ela fez uma pergunta. Hoje está em alta desodorante aluminium free. A argila ajuda na absorção do odor? Também é um tema interessante. É bem legal, né? Ajuda sim, em sinergia, né? Porque nós temos a expectativa de duração de 48 horas, 72 horas, que a gente não sabe nem o motivo, né? Porque acredito que todo mundo toma banho uma vez por dia, pelo menos, mas enfim, existe essa expectativa aí dos antiperspirantes de um trabalho, de um efeito a longo prazo. Não tem ação antiperspirante, né? Realmente essa capacidade aí de bloquear, né, o mecanismo de ação de antiperspirante não, mas sim de absorver os odores e também de ajudar a equilibrar da seguinte forma. Tem uma pesquisadora que eu encontrei na Turquia, uma universidade lá, que trabalhou 20 anos para Johnson & Johnson, e ela é professora, PhD lá agora, e ela comentou que eles têm estudos de argilas na Johnson & Johnson mostrando que a argila atua como um efeito vácuo, né? Então, você aplica na pele, ela absorve de dentro das glândulas sudoríparas ou das glândulas sebáceas, principalmente, écneas, apócrines ali, absorve e remove com isso, então, as substâncias. E nós temos estudos com as nossas argilas, estudos de sebometria, da seguinte forma: a argila aplicada na pele, depois de 10 minutos é removida, e o efeito de redução na oleosidade na pele continua depois de 2 horas, reduzindo. Mesmo sem ter mais, depois de 2 horas, ou 1 hora e 50 minutos, sem ter argila na pele. Ela já foi removida 1 hora e 50 minutos atrás. Então, comprova essa sugestão aí do mecanismo de ação do equilíbrio, como também que ela remove como efeito vácuo, né, de absorver das impurezas, das camadas, enfim, das glândulas ali, o excesso de oleosidade, né? Por isso é legal para tratamento de acne, excesso de oleosidade, e até o desodorante, né, com outro ativo antibacteriano, um bactericida aí. A Maria Alice lembrou muito bem, é bem interessante esse tipo de produto, sim. O mercado da manipulação pede muita alternativa, né, para isso, assim, né? Tem muita dermatologista, né? Então seria uma forma da gente levar argila diferente também aí para o mercado da dermatologia, pensando também em odores, né? Pés, axilas, né, em geral, né? Sim, que a gente pode pensar. Sim. Legal. E nisso é bem interessante porque a gente recebe um dos maiores relatos, né? As experiências mais importantes que a gente tem são de pessoas que têm a pele sensível, né? Até que você perguntou antes. Isso. E nesses casos também, não consigo usar desodorante, não consigo usar antiperspirante porque dá muita coceira, fica vermelho, ou então algum outro produto, né? Que não dá, não consigo. Quando comecei a usar um produto com argila, né? Ou com quantidade interessante de argila, é outro benefício, né? Realmente o pessoal gosta muito, tem relatado completamente outro lado, né? Que não dá irritação, não dá irritação, alergia. Né? Ele dá um tratamento também para aquela pele, né? Legal. Sim. Acho que a gente vai para a última pergunta de hoje, que hoje a live passou muito rápida. Vamos lá. Teve uma moça que me perguntou aqui: a argila branca não interfere na coloração? Ela dá efeito esbranquiçado na fórmula? Bom, aí depende da fórmula, né? Uma pergunta, boa pergunta, mas se eu uso uma emulsão, a argila branca, ela é levemente amarelada. Então, se eu coloco 1, 2%, não nota tanto. Se eu coloco 4, 5%, ela vai migrar um pouquinho para o branco gelo, né? Um pouquinho amarelado. A gente tem o Kaolin Terra Mater, que a Biovital também tem, né? Sim. Então, que é bem legal. E esse Kaolin, ele é bem mais branco, né? Então, se você quer a cor branca, é legal. Agora, ele não vai dar um efeito branco como um dióxido de titânio, por exemplo, né? Que é o branqueador. Inclusive, ele tem uma alternativa legal, que em vez de usar perolizante, né, porque tem micro partículas de plástico nos perolizantes, a gente tem uma sugestão de usar um
um efeito suspensor, né, com a bentonita, com o caolin e com o dióxido de titânio, que dá um efeito muito próximo do perolizante, sendo completamente natural. Isso sim. Agora, eu não sei se ela quer o efeito branqueador ou não, porque no gel, como a argila não dissolve, isso é importante, né, ela não dissolve, nenhum mineral vai dissolver, ele sempre vai dispersar, né, a argila caulinítica dispersa em água e em óleo, né, alguns tipos de argilas, que nem bentonita, vão dispersar só em água ou só em óleo, dependendo da bentonita, mas ela nunca vai dissolver, então ela não vai ficar um aspecto translúcido, ela sempre vai ficar meio opaco, né? Acho que dá mais uma, Pedro, mais uma pergunta aqui, ó. Seria mito ou verdade? A argila branca pode ser acrômica, ela é melhor para ser retirado o vermelhidão da pele, se a gente usar argila branca? Tipo, para deixar a pele menos vermelha? É verdade ou mito? Como que é? Eu não sei responder. Honestamente, para tirar o vermelhidão, tem alguma cor específica que vocês pedem, assim, para utilizar no dia a dia, assim, para... ela vai para tirar... Porque a argila, ela... tanto a branca, a rosa, a roxa, elas vão atuar com esse efeito anti-inflamatório, né? E realmente vai reduzir a vermelhidão. Né? Não, talvez, tanto no aspecto óptico. Também tem toda uma história, sim, que é muito legal, dá para conversar um tempão aí sobre essa característica, por exemplo, da argila na pele de um pó facial, porque ela vai, fugiu o termo, mas ela vai refletir a luz de uma forma difusa, e com isso aparece menos as rugas, aparece menos as linhas de expressão. Então é um macete aí que dá para utilizar para naturalmente a pele ficar mais de pêssego, mais aveludada. E a argila é bem interessante porque, como ela tem as partículas retas, mas são pequenas, então ficam em diferentes conformidades, ela reflete a luz de uma forma difusa, e isso é bem interessante no aspecto, fica um aspecto bem legal. Só para lembrar, gente, a gente falou bastante de argila, mas a gente tem da Terra Mater também os cristais de quartzo, que são esses esfoliantes, né, Pedro? Que a gente também tem, né, mais para vocês lembrarem, facial, corporal, é um esfoliante também que vem do natural aí, e tem uns diferenciais muito grandes também, né, Pedro? Quer falar um pouquinho dele para encerrar? Daí a gente já encerra. Legal. Os cristais de quartzo são uma alternativa bacana, que começou bem forte aí quando os polietilenos mais foram banidos em alguns países, né? Por ser derivado de plástico, então. E totalmente natural, os cristais de quartzo, eles não passam por nenhum processo de moagem, né? Com isso as partículas são arredondadas naturalmente e com tamanho de partícula diferente, um pouco maior, um pouco menor, né? Isso aumenta a eficácia da esfoliação, né? E aí, ao contrário das argilas, elas são completamente inertes dentro da formulação, super tranquilo, né? A gente pode usar, e é um produto que ele tem um peso um pouco maior, né? Então, somente se usar uma formulação muito líquida, não indico, né, para usar num sabonete líquido, por exemplo, ou tem que colocar um agente suspensor, tudo mais, num gel, num creme, num produto específico para esfoliação, é super interessante e super fácil de formular. Legal, legal. Pedro, adorei, viu? Infelizmente, a live tem duração de 1 hora apenas. Muito obrigada, viu? Agradeço em nome da Biovital, agradeço a todos que participaram, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem encaminhar pelo Instagram da Biovital, a gente repassa para o Pedro. Quiserem os estudos, tá? Agradeço, viu, Pedro, por toda a informação aí que você nos deu. Foi muito bom. Legal, obrigado para todo mundo que assistiu, obrigado também para ti, Natália, Maria Alice. Aquele beijo especial para ela. A live vai ficar 24 horas, eu vou deixar gravada ela no Instagram da Biovital, daí se algum cliente seu, né, o cliente nosso queira ver posteriormente, ela fica durante 24 horas no ar. Tá bom? Tá, bacana. Beleza. Grande beijo, viu, Pedro? Vou tirar um print aqui da tela pra gente postar. Pronto. Grande beijo, gente. Obrigada. Valeu. Viu? Beijo, obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.